Nos anos 60, a escola secundária East Side é uma das mais bem-sucedidas escolas em Paterson, Nova Jersey. Joe é um professor nessa escola, e sua classe o adora, porque ele ensina coisas importantes com bondade, mas também com competições divertidas. Uma manhã, sua aula é interrompida pelo colega professor Frank, que o informa que estão realizando uma reunião da diretoria executiva do sindicato sem eles. Furioso, Joe invade a reunião e grita com todos por não apoiarem suas ideias de reforma e sempre desistirem assim que o governo local lhes pede para manter as coisas calmas. Cansada do comportamento de Joe, a diretoria concorda em transferi-lo para outra escola. 20 anos depois, a escola secundária East Side deteriorou-se a ponto de ser chamada de caldeirão de violência. O próprio prédio perdeu seu brilho e os estudantes não conhecem o significado de bom comportamento. Intimidação e violência estão em todos os corredores. Eles não ouvem os professores e até os agridem quando tentam intervir, e substâncias ilegais e armas são negociadas como se fossem doces. A maioria dos estudantes não consegue passar no teste mínimo de habilidades básicas, e isso é uma má notícia para o prefeito Botman, que não quer perder a escola para a administração estadual porque isso lhe custaria a eleição. Frank, agora superintendente escolar, e o Sr. Rosenberg, advogado do conselho escolar, chegam à única conclusão lógica: eles devem trazer Joe de volta. Botman não gosta da ideia, mas aprova porque não tem escolha. Frank e Rosenberg vão até Joe, oferecendo o cargo de diretor na East Side, mas Joe recusa, explicando que sabe que o prefeito só quer salvar a si mesmo e não as crianças. No entanto, Frank o faz mudar de ideia, ao apontar que Joe não fez diferença até agora com toda a sua rotina de Joe louco, e que ele não deveria levar isso para o túmulo. No dia seguinte, Joe aparece na East Side como o novo diretor. Ele realiza uma reunião com os outros professores e imediatamente coloca sua autocracia em prática, dizendo que ele é o único que fala em suas reuniões. Após pedir uma lista com os nomes de todos os estudantes envolvidos em atividades criminosas, ele ordena ao zelador que limpe as paredes e faça qualquer estudante em detenção ajudá-lo. O Sr. Darnell, o professor de inglês, é rebaixado para assistente do técnico de futebol. Haverá guardas nos corredores para ajudá-los a parar a violência, e todos os professores devem se concentrar em preparar os estudantes para o próximo teste padronizado, porque a escola precisa de 75% de aprovação, e da última vez fizeram menos de 40%. Em seguida, Joe convoca uma assembleia escolar, onde todos os encrenqueiros da lista são colocados no palco. Quando Joe se aproxima, ele esbarra em Kanisha, que está feliz em vê-lo porque ele costumava ser o diretor de sua escola primária. Joe sobe ao palco e pede silêncio, mas ninguém presta atenção nele, e os encrenqueiros riem quando ele pede que cantem o hino da escola. Vendo-os como incorrigíveis, Joe decide expulsar todos os encrenqueiros, prometendo ao resto das crianças que ninguém mais os incomodará. A segurança tira todos os estudantes do palco, e isso é suficiente para acalmar todos os outros, especialmente quando Joe diz que eles poderiam ser os próximos se não estudarem duro. À tarde, Joe tem uma reunião com todos os pais. Leona, mãe de um dos estudantes expulsos, está furiosa com o que aconteceu, e muitos pais a apoiam, mas Joe não cede e oferece um discurso sobre algumas maçãs ruins, estragando toda a cesta. Ele explica que expulsou 300 estudantes para salvar 2.700 e que prometeu a Deus que salvaria essa escola. Esse discurso lhe garante o apoio de quase todos os pais, mas Leona permanece irritada. No dia seguinte, Joe chega à escola e encontra um estudante esperando por ele. Sams foi expulso e agora tenta dizer a Joe que ele cometeu um erro porque ele não fez nada, mas Joe sabe que ele está mentindo e o leva para o telhado. Ele chama Sams de covarde por não dizer aos pais que foi expulso e diz que consumir aquelas substâncias ilegais vai arrasta para cima, então se ele quer morrer tão desesperadamente, ele deveria pular. Sams obviamente recusa e promete que vai melhorar, e Joe aceita dar-lhe uma segunda chance, mas se ele errar novamente, será expulso de vez. Durante o almoço, Joe vai de mesa em mesa, ouvindo o que os estudantes têm a dizer e oferecendo alguns conselhos. Ele está feliz em ver Ray usando um terno, o que é um excelente exemplo, ao contrário de Sams e seus amigos que se vestem de maneira desleixada.
Quando ele os vê incomodando uma garota, Joe os faz levantar e chama a atenção para a escolha de roupas deles na frente de todos. Depois pede que cantem o hino da escola. Ele também lembra a sala inteira que ninguém deve se mover durante o hino da escola. Então, quando Darnell se abaixa para pegar um lixo, Joe o manda para seu escritório. Os garotos não sabem a letra de qualquer forma, fazendo com que Joe lhes dê detenção e informe a todos que a partir de agora, todos devem estar prontos para cantar o hino da escola a comando ou haverá consequências. Em seguida, Joe vai ver a professora de música Elliot para contar-lhe sobre a nova regra. Elliot aceita, mas ela ensinará o hino da escola depois que terminarem de treinar para um concerto de coro que está chegando em Nova York. As crianças estão praticando Mozart e Elliot gostaria que seu trabalho fosse respeitado. Ela enfrenta Joe, dizendo que ele não gosta de outros adultos se posicionando contra ele, e Joe reage demitindo-a e cancelando o concerto para que os estudantes possam se concentrar no teste que está por vir. A partir de agora, a pianista Sra. Powers estará encarregada da aula de música. Depois, durante sua reunião com Darnell, Joe é novamente confrontado. Darnell acha que está sendo tratado como lixo e quer que o diretor lembre que esses também são seus estudantes. Isso acaba com Darnell sendo suspenso. A vice-diretora Joan tenta fazer Joe ver a razão, explicando que Darnell é mais do que apenas um técnico e que ninguém entende o que Joe está fazendo. Mas Joe responde que é exatamente assim que ele gosta. O dia do teste prático chega e todos os estudantes o preenchem da melhor forma que podem, enquanto os professores os observam de perto. Joe não quer esperar muito pelos resultados, então ele envia Joan ao conselho escolar para pedir a carta diretamente. Uma manhã, a apresentação especial que um estudante está fazendo para a imprensa local é interrompida por um ataque na cafeteria. Um dos garotos expulsos voltou e está batendo em Ray. Ele também tem uma faca. Joe rapidamente o captura e se pergunta como ele entrou. A segurança diz a ele que alguém deve tê-lo deixado entrar por dentro. Naquele momento, Joe decide que todas as portas da escola serão trancadas e acorrentadas. Algum tempo depois, Joe encontra Kanisha se sentindo chateada. Ela é uma garota inteligente, mas suas notas não têm sido boas desde que ela perdeu um lugar para morar, porque sua mãe não a quer. Determinado a ajudar, Joe leva Joan para ver a mãe de Kanisha em sua casa. A mãe explica que teve Kanisha quando era adolescente, então ela teve que abandonar sua vida normal para trabalhar. Hoje em dia, ela está tentando se limpar, mas isso a deixa em um estado de espírito terrível. É por isso que ela achou que seria melhor enviar Kanisha para os serviços de proteção à criança, mas ela nunca deixou de querer tê-la por perto ou de amá-la. Joe promete ajudá-la a encontrar um emprego melhor e um lugar mais agradável para morar, desde que ela aceite Kanisha de volta e a ajude a se concentrar nos estudos. A notícia das portas acorrentadas chega aos jornais, e Leona aproveita a chance para levar a reclamação ao conselho escolar. Frank repreende Joe por se comportar dessa maneira louca, mencionando que Leona está organizando um grupo para removê-lo, e o chefe dos bombeiros está do lado dela. Ele acha que Joe está alienando todos como fez com sua esposa, então agora ele escreverá uma carta de desculpas para Elliot e Darnell, porque se Joe quer ser respeitado como autoridade, ele deve começar respeitando a autoridade também. Darnell é reintegrado, mas os problemas ainda não acabaram. O chefe dos bombeiros aparece na escola com a imprensa, então Joe o faz sair enquanto o ameaça com um taco. Joan tenta expressar suas preocupações sobre essa atitude, mas como de costume, ela é ignorada. Para a decepção de Joe, a próxima vez que ele vê Ray é quando o garoto vem se despedir porque não pode mais ficar nessa escola. Mais tarde, Joe encontra Sams e seus amigos fazendo bagunça no banheiro. Ele os faz cantar o hino da escola e fica chocado ao ouvir uma bela versão feita ao estilo de um coro de igreja. Os garotos admitem que foi Powers que os ensinou isso. Então Joe vai até ela para parabenizá-la e pedir que ela ensine essa versão do hino para todos a partir de agora. Os resultados do teste prático chegam e Joe fica decepcionado ao ver que eles só marcaram 33%.
Ele chama todos os professores para a academia e diz a eles que sua ineficiência é a culpada por esses resultados ruins. Então, eles têm que trabalhar mais. Joe quer iniciar um programa de tutoria e um curso extra de leitura corretiva aos sábados, mas um professor aponta que é difícil fazer os estudantes virem nos fins de semana. Seu plano é que eles irão à casa de cada estudante e conversarão com seus pais para envolvê-los, talvez até convidá-los a vir também, se eles não souberem ler. Nas semanas seguintes, professores e estudantes trabalham duro para se prepararem para o teste, e Joe está tão envolvido com seus estudantes quanto possível. Isso ainda não é suficiente para Leona, que junto com o chefe dos bombeiros, vai falar diretamente com Botman. Frank e Rosenberg tentam defender Joe, mas Botman os expulsa da reunião e chega a um acordo com Leona, para que ela não convença a cidade a não votar nele. Botman demitirá Joe, e Leona reunirá apoio das pessoas para sua campanha. Mais tarde, no banheiro, Botman diz ao chefe dos bombeiros que eles prenderão Joe pelas correntes ilegais depois do teste, sem saber que Rosenberg está em uma das cabines e ouve tudo. Rosenberg informa Frank disso, e eles vão avisar Joe, que rapidamente elabora um plano. Quando os seguranças virem o chefe chegando, eles chamarão o código 10 pelos walkie-talkies e os professores poderão remover temporariamente as correntes. Depois, Joan tenta conversar com Joe sobre o progresso de seu programa de leitura, mas ele diz a ela que está muito ocupado para olhar para isso agora, e que sua vice-diretora deveria fazer as coisas sem precisar dele o tempo todo. No final do dia, Joan pede a Joe uma transferência, explicando o quão frustrante é trabalhar com ele. Ela o chama de fanfarrão egomaníaco, que chicoteia pessoas que não podem reagir e aponta que metade da equipe sente o mesmo, eles apenas não saíram ainda porque se importam com as crianças. Joan, no entanto, já teve o bastante de sua falta de respeito e apoio aos professores, então ela quer sair. No dia seguinte, antes da assembleia, Joe entrega a Joan seus papéis de transferência. Então, ele dá aos estudantes um discurso sobre a má fama que a escola tem na cidade, inspirando-os a provar que não são selvagens. Ele também mostra sua gratidão aos professores, pelo qual ele dá crédito a Joan. Em seguida, Powers canta Lean on Me, e os estudantes cantam junto, animados para mostrar ao governo que não são inferiores. Vendo toda a escola se unir, Joan decide ficar. No dia do teste, os estudantes preenchem o exame com confiança, mas também há uma reunião do conselho escolar chegando, e Leona não pode mais esperar. Então Botman finalmente dá ao chefe dos bombeiros permissão para obter uma ordem judicial. Enquanto isso, na escola, Kanisha descobre que está grávida, mas seu namorado não acredita que ele seja o pai, mesmo que ela jure que ele é o único garoto com quem ela esteve. Joe oferece seu apoio e promete que eles encontrarão algumas outras alternativas, mas sua conversa é interrompida por um guarda anunciando a chegada do chefe dos bombeiros com Leona e repórteres. Chamando o código 10, Joe tenta fazer com que as correntes sejam removidas, mas o chefe está preparado e tem uma gravação desse código. Então Joe é preso por violar o código de incêndio, deixando Joan no comando. Naquela noite, o conselho escolar realiza uma reunião. Frank tenta defender o trabalho de Joe, mas Leona aponta que a escola só obteve 33% durante o teste prático, o que significa que Joe realmente falhou em seu trabalho. A reunião é subitamente interrompida quando todos os estudantes aparecem exigindo que Joe seja libertado. Botman sabe que ficará mal se demitirem um homem com tanto apoio, então ele conversa com Joe, pedindo-lhe para dizer aos estudantes para irem embora. Quando Joe se recusa, Botman saca suas armas e explica que a polícia está se preparando do lado de fora. Se os estudantes se revoltarem, as coisas podem ficar violentas. Joe aceita falar com eles, mas apenas pelo bem da segurança deles, não porque ele acha que eles estão fazendo algo errado. Quando ele sai, Leona está falando com os estudantes, mas ela só está sendo insultada e lembrada de todas as coisas que Joe fez pela escola. Ele fica tocado quando ouve eles o chamarem de pai, mas ainda está preocupado com a polícia. Então Joe assume e lembra
a eles que respeitem a lei. Seu discurso é subitamente interrompido por Joan, que traz os resultados dos testes com excelentes notícias. A escola passou. Enquanto todos comemoram, Joe diz a Botman que ele e o Estado podem ir para o inferno. Joe consegue manter seu trabalho e os estudantes terminam a noite cantando o hino da escola. Quando chega a hora dos alunos do último ano se formarem, Joe entrega os diplomas com palavras carinhosas personalizadas para cada estudante. Chegamos ao fim do recap do filme Meu Mestre, Minha Vida. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.